Olá pessoal, Residente Leonardo aqui falando e dando continuidade ao nosso estudo em preparação para o Enem de 2021. Nessa videoaula eu vou estar tratando aqui de dois assuntos que são ligados entre si, né? Que é o verso da parábola e o ponto de máximo e mínimo. Essa videoaula é dedicada para os alunos, né, do primeiro ano da escola José Vidal. E esses conteúdos são os conteúdos que são bastante requisitados no Enem, né? E se faz necessário os alunos em si ter conhecimento, né, tanto da teoria como da prática desses conteúdos, o verso da parábola e ponto de máximo e mínimo, né? Sendo que o ponto de máximo e mínimo é uma consequência do verso da parábola. Né? Quando você aprende o verso da parábola, você identifica também se é ponto de máximo e mínimo que vamos ver a seguir. Primeiramente, a definição, né? A definição do verso da parábola. O verso da parábola corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função do segundo grau muda de sentido. Então, pessoal, basicamente é o seguinte. Eu tenho aqui a função do segundo grau, né? Esse aqui é o gráfico de uma função do segundo grau. E nesse pontinho aqui, nesse ponto V, ó, é o ponto onde ela muda de sentido. Ela começa aqui, vai subindo, 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 subindo. E a partir desse ponto ela começa a descer, né? Ela está mudando de sentido. E no ponto onde a função muda de sentido, nós dizemos que isso aqui é o vértice, né? É o vértice da parábola, né? Basicamente é isso que temos que entender do vértice. O vértice é o ponto da parábola onde a função muda de sentido. E esse vértice, pessoal, ele tem coordenado, né? Esse vértice não é um ponto qualquer que você identifica ele só no olho, né? Você consegue identificar ele através de coordenadas, tanto coordenadas para x como também coordenadas para y. Nós vamos ver que as coordenadas do vértice é dada pelo x do vértice e o y do vértice. E para mim encontrar o x do vértice, eu utilizo a fórmula menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, né? Então lá na questão em si, muito possivelmente você vai ter a sua função do segundo grau para você encontrar o x do vértice. Você vai procurar o valor de b e o valor de a, troca aqui nessa minha igualdade e encontra aqui o x do vértice. E aqui no y do vértice, da mesma forma, vai encontrar o valor do delta e trocar aqui o valor de a, de acordo com a sua função, e vai encontrar o y do vértice, né? Então, é um assunto que você normalmente vê ali no ensino fundamental, que se intensifica, né? Você vê ali no nono ano, ensino fundamental, e se intensifica agora do primeiro ano, segundo e terceiro ano em diante. Para quem não viu, para quem ainda não viu, né, o verso da parábola, fica aqui essa análise. Para quem já viu, fica ainda mais reforçada ainda a análise do verso da parábola e como encontrar as coordenadas do x do verso e do y do verso. E também, pessoal, de acordo com o x do verso, de acordo com o verso da parábola em si, nós podemos dizer se esse ponto, né, se o verso desse ponto é um ponto de máximo ou ponto de mínimo, né? Primeiramente vamos ver o ponto de máximo. Quando é que esse verso vai ser um ponto de máximo? Ele vai ser um ponto de máximo quando toda função de segundo grau com a menor do que zero, ó, o a para ser ponto de máximo, o a da função, o valor do a da função tem que ser menor do que zero, possui ponto de máximo. Em outras palavras, o ponto de máximo somente é possível em funções com a concavidade voltada para baixo. Então, gente, é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho uma função, tá aqui o gráfico de uma função quadrática, né? Tenho aqui uma concavidade, e essa concavidade ela está voltada para baixo. Se ela está voltada para baixo, eu já sei que o a ele é menor do que zero, né? A minha definição diz isso. E quando eu tenho um gráfico de uma função com a concavidade voltada para baixo, o a é menor do que zero. Se o a é menor do que zero e está voltado para baixo, eu tenho que esse ponto, que seria o verso dessa minha função, ele vai ser um ponto de máximo. O que é um ponto de máximo? É o ponto onde a função ela atinge o valor máximo, né? Atinge o valor máximo em relação ao eixo y, né? Ela tem aqui, ó, um valor máximo em relação ao eixo y, né? Então, ó, quando a for menor do que zero com cavidade voltada para baixo, o verso dessa minha função quadrática, vai ser o ponto de máximo, né? É o valor mais alto que a coordenada y ela consegue alcançar, ó, exatamente aqui no verso dessa minha função. E o exemplo
que eu trago aqui para vocês é esse exemplo, né? A função menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Por que isso aqui ela tem ponto de máximo? Se você for analisar aqui o valor do a, o a ele equivale a menos 1, né? Porque tem um aqui na frente e o valor do a é o coeficiente que está acompanhando a minha letra em si, né, que está elevado ao quadrado. Logo, o valor do meu a vai ser o menos 1. E logo menos 1 é menor do que zero. Se menos 1 é menor do que zero, o a é menor do que zero, então é uma função onde a concavidade vai ficar voltada para baixo. Logo, essa função essa função ela tem um ponto de máximo, né? Se você for calcular o verso dessa função, você vai perceber que o verso dela vai ser o ponto máximo, né, que ela alcança, né? Vai ser o maior valor no eixo do y que essa função alcança, que vai ser exatamente o verso da parábola. E o ponto de mínimo, né? O que é o ponto de mínimo? O ponto de mínimo, gente, é o contrário do que vimos anteriormente, né? Toda função de segundo grau com o coeficiente a maior do que zero, olha só, aqui é diferente. O a ele tem que ser maior do que zero, possui ponto de mínimo. Em outras palavras, o ponto de mínimo somente é possível em funções com concavidade voltada para cima, né? Então aqui, pessoal, é diferente, ó. Temos aqui a função, só que a abertura dela está voltada para cima. E quando a abertura dela está voltada para cima, eu tenho que o a ele é maior do que zero. Então toda função que você pegar por aí, ver por aí, se você perceber que o a é maior do que zero, pode ter certeza que o ponto dessa função, o verso dessa função, vai ser um ponto de mínimo, né? Ó. Esse pontinho aqui, que seria o verso dessa minha função quadrática, ele vai ser um ponto de mínimo. E um exemplo que eu trago aqui para vocês é esse, né? X ao quadrado mais 2x menos 3. Se você for olhar aqui, você vai perceber que o a é 1, né? Tem um 1 aqui na frente, logo o a é igual a 1. A é igual a 1, então o a ele é maior do que zero. E quando eu tenho o a maior do que zero, eu tenho que o verso dessa minha função vai ser um ponto de mínimo. Então, com certeza, o verso dessa função, desse exemplo que eu trouxe aqui, ele é um ponto de mínimo, né? O que é o ponto de mínimo? É o ponto onde você vai ter o menor valor para a coordenada y, né? Se você for analisar, esse ponto aqui, ó, ele tem um menor valor para a coordenada y, né? No anterior, nós vimos que o ponto de máximo ele tem um maior valor para a coordenada y. Já no ponto de mínimo, não. Ele tem um menor valor para a coordenada y. Então, basicamente é isso que você tem que analisar. Onde é que vai perceber, onde é que eu vou ter um maior valor e um menor valor. Isso em relação ao y. Né? Eu não posso analisar um maior valor tipo para x. Não dá para você analisar dessa forma, né? Porque se você for analisar o x, ele vai ter outros valores que vai ser maior. Então, para você entender basicamente o que quer dizer esse ponto de máximo e mínimo, tente pegar por base o eixo y. O ponto de máximo ele tem o maior valor para y e o ponto de mínimo ele tem o menor valor para y. Assim eu consigo entender, né, melhor essa questão de máximo e mínimo de uma função quadrática. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido essa questão de verso da parábola e também ponto de máximo e mínimo. E no próximo vídeo vamos dar continuidade a esse conteúdo, resolvendo uma questão do Enem, uma questão interessante, abordando esses dois conteúdos que vimos agora há pouco. E é isso, pessoal. Espero que tenha entendido e até mais.